Secretária, a pergunta é, o senhor espera ver essa lei de incentivo à cultura municipal funcionando quando? Antes de responder a pergunta, professor, só um complemento da pergunta anterior, me perguntar sobre o tema da espiritualidade. Sim. É que me parece que em toda a discussão do Plano Municipal de Cultura, alguns temas são transversais, que envolve, por exemplo, a questão da espiritualidade, da sexualidade, porque todo um conjunto de políticas públicas que enfrentam ou que tratam dessas questões. Ora, quando nós estamos lidando uma sociedade que é muito marcada pela religiosidade, ela passa a ser um elemento importante da cultura local. Mas é também importante também que a gente crie espaços de reflexão sobre as manifestações. E esse debate visa especificamente o quê? Ela ajuda a contribuir para que a cidade conheça a cidade. Se respeite. E se respeite. Quer dizer, que nós possamos nos conhecer na nossa diversidade, que é artística, que é religiosa, que é sexual, que tudo isso compõe a cultura de nossa cidade. Sim. E que isso é fundamental, sobretudo quando nós vivemos no Estado de Direito, numa sociedade democrática, de que os diferentes agentes se conheçam e se respeitem como parte de uma mesma comunidade. Isso é fundamental no sentido de consolidar as relações sociais que compõem uma cidade como São Luís. Esse debate o senhor pretende estabelecer como? Eu diria que acho que a música é um bom caminho para fazer esse debate. Eu acho que, sobretudo na música, em que cada um se expressa do ponto de vista estético, expressa do ponto de vista da sua subjetividade, é um bom momento para que todo mundo reconheça as suas diferenças, mas também reconheça que faz parte de um destino comum, né? Não chega a ser uma postura ecumênica, não, né? Não, porque o ecumenismo está a cargo das religiões, no caso ao Estado. Não está no caso da cultura. No caso da cultura. Mas é uma aproximação, é isso? Eu diria que acho que a cultura também ajuda a criar laços entre as pessoas. Mas eu diria assim, que a condição da liberdade religiosa é a separação entre igreja e Estado. Exato. Isso não deu muito certo na Idade Média, não. Mas eu preciso dar. A condição da liberdade religiosa, que é fundamental na democracia, é a separação entre igreja e Estado. Mas é preciso também que no campo cultural também a gente dê conta dos temas transversais. Isso para responder a questão que você colocou antes sobre a sustentabilidade. Quer dizer, o Plano Municipal de Cultura, que está sendo elaborado e deve ser concluído até o próximo mês, ele exatamente é um plano que é uma política de Estado e não uma política de governo. Esse tem sido o objeto do Ministério da Cultura, de estimular que as capitais, que as cidades metropolitanas, elas constituam seus planos de cultura como como ação de Estado e não ação de governo. Isso é um esforço, então, para prever um período longo de ação de política cultural, de tal modo que se possa prever investimentos, que se possa planejar e que ela possa dar conta do que nós chamamos dos temas transversais. Por isso é que tem sido feito diferentes reuniões com juventude, com idosos, mulheres, produtores, músicos, cultura popular, exatamente para dar conta dessa diversidade de questões e dos temas transversais. No que se refere à lei de cultura, o objetivo é exatamente esse ano, ao restaurar o sistema de cultura, também já submeter a apreciação do prefeito e em seguida a apreciação da Câmara Municipal o novo projeto de lei de incentivo à cultura do município. O senhor espera que essa lei esteja beneficiando, já apta, pronta, aprovada, sancionada, tudo, já ainda esse ano, 2013? A nossa meta é que ainda esse ano, em 2013, a lei seja aprovada. Evidentemente, ela não é uma decisão só da Fundação de Cultura, Sim. que cabe à Fundação de Cultura formular a ementa, apresentar para análise do prefeito e o prefeito encaminhar para a Câmara Municipal, que é um ator importante também nesse momento de formulação da política municipal da cidade. O senhor está há um mês e pouco. Qual é a grande dificuldade encontrada? Eu diria que a grande dificuldade encontrada é exatamente uma delas, que é de recurso. A outra que é a própria dificuldade também que você vai tendo que ir reorganizando a equipe, considerando que você está fazendo uma alteração de modelo. E quando você faz uma alteração de modelo, isso implica em reorganizar a equipe, mas também mudar a própria cultura da casa. Já que, por exemplo, uma grande discussão que nós fazemos hoje na FUNC é que ela tem que deixar de ser uma produtora de eventos para ser uma fomentadora de ação cultural. Então, isso implica em mudar a cultura da casa, mas reorganizar a equipe e o que existe também capacitação da equipe para essa nova etapa da Fundação Municipal de Cultura. Porque é uma diferença muito grande, né, entre produzir cultura e fomentar a cultura. Fomentar a cultura. Assim, para a produção, nossa cidade tem produtores competentes e preparados para desenvolver essas tarefas. Diga uma coisa, secretário, um dos instantes mais belos de nossa cultura é aquela parte física do nosso centro histórico. A secretaria
pensa em interferir ali, pensa em procurar o governo do Estado, estabelecer uma parceria para que o centro histórico seja, de fato, um ponto de cultura brilhante, como a sua vocação? O Centro Histórico é uma das prioridades do governo Edivaldo Holanda. O secretário Ted Lago, que é o secretário de Desenvolvimento Social, ele tomou iniciativa, junto com o prefeito, de reorganizar o comitê gestor do Centro Histórico. Nós já temos tido várias reuniões exatamente para trabalhar o modelo do Conselho Gestor, exatamente como preocupação a revitalização do Centro Histórico. Na proposta que foi apresentada ao prefeito pelo secretário Ted Lago, implica de definir quais são as secretarias que deveriam o município compor o Conselho Gestor e, ao mesmo tempo, de convidar os órgãos do Estado para participar também junto com o município desse Conselho Gestor, já que se entende que se não houver uma ação conjunta Estado-município, não se encontrará soluções definitivas para o Centro Histórico. No modelo anterior do Conselho Gestor, a Secretaria de Cultura não fazia parte, nesse novo modelo fará parte, e entre as preocupações... Secretaria de Cultura do Estado? Não, do município que será criado, isso. Ah, sim. E no caso que está representado nesse momento pela Fundação de Cultura. A Fundação não fazia parte? Não, não fazia parte. E passa a fazer parte, porque houve um estudo feito pela equipe do secretário Ted Lago de identificar quais eram as secretarias que teriam maior incidência na busca de uma solução para os problemas que hoje afetam o Centro Histórico. E no que se refere especificamente à área da cultura, estamos fazendo um estudo sobre que tipo de ações podemos desenvolver lá. Uma primeira preocupação que nós estamos tendo é de mapear quais são os grupos artísticos que têm residência no Centro Histórico, porque me parece que passam a ser parceiros importantes na elaboração de uma política cultural voltada especificamente para o Centro Histórico de São Luís. Há um esforço, nesse momento, exatamente de revitalizar, de encontrar condições adequadas para que se enfrente os problemas que afetam hoje o Centro Histórico em São Luís. E, nesse sentido, há um conjunto de secretários que vem se reunindo quinzenalmente, estudando, identificando quais são os problemas que atravessam o Centro Histórico e, ao mesmo tempo, mapeando que soluções de curto, médio e longo prazo podem ser encontradas para resolver essa questão. Ao mesmo tempo, nós tivemos uma reunião com o IFAM, em que a Cátia Bogé apresentou para os secretários municipais as ações que estão previstas dentro do PAC das cidades históricas para a cidade de São Luís, o que indica grandes investimentos nos próximos anos no Centro Histórico. A doutora Cátia, ela é uma apaixonada, passional quando se fala de Centro Histórico e patrimônio. Parece que é uma parceria da melhor qualidade. Mas o senhor acredita que apenas recuperar um prédio salva esse prédio? Não precisa dar vida? Como dar vida essa comissão gestora está imaginando dar vida a essa... Exatamente. Não basta recuperar um prédio para revitalizar o Centro Histórico. Esse é um momento importante, mas ele é um momento que eu diria que ele é uma etapa. Sim. A preocupação é exatamente essa, é como ocupar o Centro Histórico com atividades permanentes, que é isso que preserva patrimônio, é a presença das pessoas utilizando os recursos existentes na área. Na Europa, a experiência, eles locaram famílias no Centro Histórico por causa da vida. Por exemplo, no Centro Histórico nosso, aqui de São Luís, a grande presença é das repartições. Quando termina o expediente, ele morre. E aí os bares, entre aspas, começam a funcionar e, bom, fica por conta deles. Você não acha que deveria, alguns prédios daquele exemplo do que aconteceu, por exemplo, em Lisboa, transformar alguns prédios em residências? Tem uma experiência dessa por lá já. Para que dê vida, ter criança na calçada, uma mulher saindo para o supermercado, um homem sentado no bar tomando uma cerveja antes de entrar em casa. O senhor não acha que seria bom? Eu diria assim que talvez uma solução adequada a essa história é combinar, como você mesmo disse, diferentes iniciativas. Tem tido umas iniciativas importantes, embora lentas ainda, por exemplo, de transferências de unidade das universidades para o Centro Histórico. Exemplo que vem sendo feito pela UEMA e que a UFMA começou a fazer também com a recuperação da fábrica Santa Amélia. Ao mesmo tempo dos órgãos públicos, mas é também preciso atrair empresas também para o Centro Histórico, de tal modo que o Centro Histórico possa ser ocupado com atividades permanentes e em todas as suas áreas. No que se refere à habitação urbana, embora eu não seja especialista na área, eu não sou. Eu sou passional. Eu também como um morador apaixonado por São Luís, mas do que eu observo do Centro Histórico, eu fico aqui mais uma indagação para os especialistas.
Me parece que talvez o modo adequado da habitação no centro histórico talvez não seja unidades isoladas. Exatamente porque tem crianças, idosos, mulheres, crianças, e cada um com diferentes interesses. Mas eu fico me preocupando com as crianças. Por exemplo, eu observo que em determinados locais do centro histórico, em que foram colocados moradias, são rodeados de bares e à noite a gente encontra as crianças circulando no meio dos bares. E o que me parece que não seria o lugar adequado para elas naquelas circunstâncias. Mas o lugar de convívio que elas brincam durante o dia, à noite vira bar. E quando é 7 horas, estão brincando também lá no meio. Eu fico me perguntando se talvez não deve repensar a estratégia de pensar áreas que pudessem ser transformadas em áreas residenciais, em torno de praças, de tal modo que as pessoas pudessem ter vida comunitária com seus vizinhos, e que pudesse ser espaço em que as crianças pudessem brincar tranquilamente, já que não são espaços que se confundem moradia com bares. E com isso acho que nós teremos condições de criar vários núcleos habitacionais, dando esse espírito comunitário que garante a permanência das pessoas nos lugares e dão segurança às crianças e às outras pessoas que moram na área. Doutor Chico, São Luís é uma cidade que inchou. Ela, de fato, se eu não estou enganado, e se eu estiver enganado, que me perdoem, mas o último plano foi feito por Haroldo Tavares. As coisas todas foram acontecendo de improviso e tem um problema aqui, resolve-se isso, sem saber o que vai acontecer do lado. O senhor sabe, pensa ou acredita que esse governo terá um plano diretor para a cidade envolvendo tudo isso ou vai continuar na base da improvisação? No que eu tenho participado e observado já no primeiro mês do governo, é um esforço exatamente para ter ações articuladas e planejadas. E isso vai culminar em construção dos instrumentos adequados de planejamento urbano e de gestão da cidade. Um esforço que eu tenho observado numa preocupação do prefeito Edivaldo Holanda é de como é que articula a sua equipe para trabalhar junto. E eu tenho participado de vários comitês que envolvem outros secretários, exatamente tentando encontrar soluções que aparentemente seria isolada de uma secretaria, mas que ela só se resolve, só encontra a solução se for ação conjugada de várias secretarias. Né? Então, tem se identificado exatamente questões que a cidade enfrenta e que exigem uma ação conjunta dos secretários, porque a solução não está localizada exclusivamente naquela secretaria. Então, eu tenho observado esse esforço de conjunto, por exemplo, vou dar um exemplo do Carnaval. Quando nós começamos a organizar o Carnaval, nós criamos um pequeno comitê de secretários para trabalhar junto no Carnaval, já que eram as secretarias que incidiam sobre a organização do Carnaval. A Secretaria de Governo, a Secretaria de Comunicação, a Secretaria de Turismo e a Fundação de Cultura. Então, quer dizer, o Carnaval não é um problema da Fundação de Cultura. Ele é uma questão que envolve outras secretarias e que outros secretários têm que participar das decisões e da busca de soluções para os problemas que, porventura, venham surgindo. Ela sairia da Fundação se a Fundação fosse vista apenas como uma produtora. Exatamente. Senhor secretário, infelizmente, doutor Chico, nosso tempo se esgotou, a conversa estava boa demais. As câmaras são suas, fale à população de São Luís. Eu queria dizer à população de São Luís que a Fundação Municipal de Cultura e que a Prefeitura Municipal de Cultura, nos próximos anos, vão trabalhar para reorganizar o sistema de cultura, democratizando o acesso aos bens culturais de nossa cidade e, ao mesmo tempo, criando as condições para que os artistas da nossa cidade encontrem as condições adequadas de apoio ao fomento na Prefeitura de São Luís. Parece que esse é um esforço que é importante para a nossa cidade, é respeitoso em relação aos produtores e os artistas de nossa cidade e que, ao mesmo tempo, dignifica a gestão pública. Bom, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Boa noite e até uma outra oportunidade. Entrevista cara a cara. Verdade, opinião, ponto de vista, debate, palavra, ideias. Avesso.